O assunto é bem puxado, é sobre a API Gateway, mas tem toda uma história por trás disso, então a gente vai tentar explorar ao máximo, espero que vocês gostem. A gente pode começar com a apresentação do nosso Matheus. O Matheus, quando eu vi ele pela primeira vez, foi no evento, né, no evento Go, e eu achei que o Matheus era o menino do Cotemig. Eu falei, ó, os meninos do Cotemig entram pra esquerda ali. Cara, aí ele falou, não, cara, eu sou o Matheus. Acontece a falta da barba. Por favor, Matheus, se apresente, fica à vontade. E aí, pessoal, meu nome é Matheus, tenho 29 anos, trabalho no Inter já tem desde 2016. Tive a oportunidade de criar muita coisa lá, participar de muitas transformações, e o API Gateway, ele foi, se não a principal, uma das principais, que meio que foi um ponto de quebra tanto para minha carreira quanto para a parte de tecnologia do Inter. Então, acho que nós vamos ter aqui muita coisa bacana para falar, vamos ter muito tema, desde a parte de design de software, DevOps, Kubernetes, Service Mesh, muita coisa bacana que a gente estudou e empregou para causar essa revolução que a gente tem hoje aí, suportar aí 28 milhões de clientes. Não, pera, dá um passo para trás. Quando fala números, eu paro tudo. 28 milhões 28 significa milhões, 3, 1 para 100 mil é 3, 3, 3. Ou seja, são 9 casas. São 9 casas, cara. E 28 milhões. 3, 6. Cara, é muita coisa. Todos os dias, cara. E o pico disso deve ser absurdo. Cara, nós temos, assim, mexer com dinheiro, né? A parte financeira, assim, é muito delicado, cara. Cara, eu a gente compara, assim, o dinheiro até com saúde mesmo, porque sem o dinheiro, talvez você não tenha ali a saúde, né? Então, a responsabilidade é muito grande, a gente tem que governar muito as coisas, tem que ter uma responsabilidade em cima daquilo que a gente produz muito grande. Você está falando lá no Inter. Sim, mas antes da gente entrar nessa vibe, que a gente preparou aqui um material bem legal, e a gente nunca segue o roteiro, mas a gente vai tentar seguir o roteiro. Vamos tentar. Mas o que você falou, fantástico. Mas vamos apresentar o Matheus agora. Eu tô curioso, antes de falar do Inter, que eu sei que a gente tem coisa pra caramba, e você tem coisa pra caramba. E 28 milhões já dá para fazer muita coisa. 20 milhões de acessos, né? De pessoas, nós temos usuários. 28 milhões de clientes. De usuários, clientes. E eu tô entre os 28 milhões. Ainda bem, né? Eu sou um tester driver lá da parada Vai toda. Lá, não encontrei nenhum bug ainda. Só fiquei de receber alguns pics que não veio, mas tá valendo, tá? Era baixo, entendeu? Mas antes da gente começar do API Gateway, e eu sei que o API Gateway é um assunto... ele sempre está em alta, né? Desde muitos tempos, e mesmo assim não cai. Mas vamos começar pela formação. Estou curioso para conhecer um pouco o Matheus. Vamos falar da formação. Qual foi, quando você interessou pela primeira vez em tecnologia, Matheus? Será que você é daquela geração? Não, velho. Eu vou te contar. Eu vou te contar, assim, pegar um pouquinho, assim, um pouco da minha história pessoal, né? Eu venho de uma cidadezinha do interior de Minas, chamada Camacho, tem 3 mil habitantes. Onde fica o Camacho? Cara, Camacho fica perto de Divinópolis. Divinópolis, Itapecerica, dá 200 quilômetros aqui de BH. Pertinho, né? Tá mais próximo da região. 2 horas e meia, mais ou menos. Sua infância foi lá, Matheus? Foi lá, cara, nascido e criado lá. Então você jogou bola no campinho descalço? Nossa senhora, já arrancava tampa do dedão. Só não sabia jogar muito bem a bola. Você ficou lá até a adolescência, não? Cara, eu fiquei até meus 18, por quê? Até a adolescência. Então você foi criado no interior? Fui criado, nasci então a gente é bem próximo, parecido. Também minha situação é bem parecida. No interior. Boa, cara. Boa. E aí, cara, como que veio o interesse por tecnologia, né? Fala aí. Pai e mãe, você já viu como que é, assim. Meu pai sempre falava, você vai ser médico, que não sei o quê. E aí cresci falando isso. Sério? Mas, desculpa a sua pergunta, mas sua mãe fazia... Nada. Minha mãe e meu pai, eles tinham um supermercado na minha cidade. Então eram empreendedores. Assim, sim, a vida inteira. E você trabalhava no supermercado? Trabalhava com ele. Trabalhava com o pai. Trabalhava com o pai, Mandava você limpar as coisas e guardar. Eu tô zoando a situação, né? Porque meu pai tinha oficina mecânica. Mas o que eu fiz de coisa que eu não gostaria? De lavar peça, lá a gente de limpar a piscina, era comigo. A gente ficava lá, cara, assim, trabalhar com o pai, você já viu. Pai e mãe é história, né? Tem muita história para contar. E aí, cara, assim, a vida inteira meu pai falava, não, que você vai fazer medicina, que não sei o quê, e cresci
sempre falando isso. Conheço na cabeça. E, cara, assim... E hoje você virou... E como que E foi... hoje você virou doutor da tecnologia. Tô no caminho, Tá no caminho. E como que foi esse interesse, cara? Cidade pequena, né? A gente tem muita influência de outras pessoas, como tudo que a gente vai fazer. E aí, a gente sempre via as pessoas se formando em ciência da computação, e as pessoas bem... E aí, aonde foi o ponto de virada foi que meu irmão, ele fez ciência da computação, meu irmão mais velho, que tá lá no Inter também, fez ciência da computação, começou a ficar bem e acabei seguindo os passos. Então, foi assim, muito por influência mesmo, sabe? O acesso à tecnologia que a gente tinha era um pouco mais atrasado, assim. Eu fui ter meu primeiro celular, eu tinha 16 anos de idade, então 15 anos de idade. Assim, hoje a galera tem celular aí com 8, 9 anos. Então, eu não cresci influenciado pela tecnologia como um todo, mas foi mais por influência de pessoas. E aí, cara, fui fazer ciência da computação e sempre... Cara, peraí, cara. Você fez ciência da computação... E ciência da computação em Formiga. Tá, só de curiosidade, voltar só um pouquinho, só para explorar isso. A minha história é bem parecida, tá? E aí eu me vejo e eu fico meio empolgado. Mas você fez o segundo grau normal? Fiz segundo grau em escola pública normal. A vida inteira. Da cidade lá, ensino do interior, é assim, fantástico. Entendi. Cara. E dali você não fez nenhum técnico, não fez nada? Nada. Não, já fui direto do terceiro ano do ensino médio para a faculdade. Isso. E você se sentiu confortável? Essa era a cara, Você sabia mesmo ou não? Você estava meio Não, cara, era no escuro, assim. Tudo que eu sabia da parte de computação era o que eu conversava com meu irmão. Então assim, e amigos também, Entendi. Né? Então é uma outra realidade, cara. Entendi. Principalmente a gente que sai do ensino médio e em escola pública ainda, que querendo ou não, ali, apesar do ensino ser muito bom, você tem... Não é equiparado ainda, né? A um ensino privado, a um ensino técnico. Não, mas a pergunta era justamente para saber... E aí você estava pisando no escuro, né? Isso, exatamente, cara. Mas você exatamente. percebeu que você tinha o skill depois, cara, na própria faculdade. Né? Isso aí, cara, é muito relativo. Porque, assim, aí entrei para a faculdade... Em Formiga. É federal? Não, lá era estadual, particular. O Cefet abriu, eu acho que um ano... E a faculdade era boa? A faculdade é muito boa, cara. Um abraço pra galera de Formiga. Formiga aqui tá próximo também. Tá próximo também, tá... O bom é que o ensino do estado meia. de Minas, em geral, é Sim. fenomenal, né? Sim. A gente tem... Aqui na Belo Horizonte nem se fala, né? Tem excelentes universidades, né? Na área de computação... E aí voltava todo dia, cara. Pra lá, de Camacho pra Formiga, todo dia fazer esse trajeto. Cara, gastava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, na verdade, você fez ciência da computação. Fiz ciência da computação. 4 anos. 4 anos, cara, assim. Um pouquinho ali, porque a gente geralmente para fazer estágio ou não? Não, cara, eu consegui fazer o estágio, consegui conciliar o estágio junto da faculdade. Então, fiz o estágio... Já trabalhando. Isso, no departamento de tecnologia Legal, da própria faculdade. Da própria universidade. Isso. E você fazia o que lá? Cara, lá a gente fazia de tudo, velho. Na primeira, até uma história engraçada. Eu também fiz muito isso. Na primeira semana, cara, assim, que a gente entrou pro departamento de tecnologia lá, e a gente ia começar a mexer com dar manutenção em computador. Passava por tudo. Eu liguei uma fonte 110 no 220, cara. Eita, Glaucio. Na primeira semana que eu já tava... fiz muito isso também. Só escutei ela estourando e a fumacinha branca saindo de dentro. Aí, nossa, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou falar pra essa galera agora? Mas deu tudo certo no final. Deu sim. E aí... Pode falar. E aí lá eu tive a oportunidade, assim, de ver um pouco do que eu estudava na faculdade, ali via as matérias de programação aplicada a um contexto mais comercial, que a gente cuidava do portal do aluno, cuidava do portal do professor, onde que o pessoal lançava nota, a galera visualizava nota. Então, entendi. Então, assim, foi ali que eu tive o meu primeiro contato. Primeiro contato. Exatamente. E na faculdade, só de curiosidade, qual linguagem você aprendeu? Cara, assim, faculdade... Qual era o estilo da universidade? Cara, lá a gente começou no segundo período com linguagens procedurais. Começamos com Pascal. Legal. Não sei se você já teve a oportunidade de porque, brincar, porque mas Pascal assim, e C, ela caminhava junto nas universidades, né? E por muitos anos o Pascal dominou muitas universidades, principalmente por causa da parte de física, enfim, do cálculo, etc. E o C, né? Isso. Então aí quem faz Pascal, a maioria dos livros de algoritmos era em Pascal, né? Comecei a ver C no terceiro período, quando a gente começou a estudar a estrutura de dados. Entendi, cara. Que legal, cara. Você viu Pascal, viu C. Véio. Então, sua base é bem sólida, né? Cara. E um negócio que eu falo muito assim,
linguagem de programação, né? Todo mundo, para mim, é igual gosto musical. Todo mundo tem gosto. Todo mundo tem o seu gosto, mas às vezes aquele gosto ele não se aplica para o que você está querendo fazer. E você vai ter. Então, é um sertanejo num show de rock, exatamente. Talvez, né? O show de rock Não existe linguagem ruim. Muito isso que eu falo. Assim, será que são as pessoas que programam que é ruim? Não é não. Tô brincando, é brincadeira. Acho que é assim. É brincadeira. É porque cada linguagem tem sua necessidade. Tem a sua aplicabilidade. Então, uma coisa assim, que pelo menos a fundamentação de ciência da computação, ela te dá uma base para você... Uma base genérica, mas bem robusta e sólida. Isso, para você aprender principalmente lógica de programação, cara. Eu acho que a base de tudo para o desenvolvimento é ter uma base forte para a lógica de programação. Sim, porque entendi. Com isso, cara, você consegue aplicar... qualquer coisa. Por exemplo, estrutura de dados, cara, é estrutura de dados em qualquer linguagem. Os conceitos são os mesmos em qualquer linguagem. O negócio é como você implementa aquilo em determinada linguagem. Exatamente. Se é Go, Java, Python, sei lá, qualquer... Eu gosto de falar muito sobre isso, às vezes até brinco, porque eu sou meio entusiasta em muita coisa. Eu coloco o amor, a paixão na frente de algumas coisas. Mas não da decisão de tomar quando tem que escolher a tecnologia. Mas a linguagem nasce por um propósito de resolver problema e aquele cenário, aquele escopo, aquele ecossistema que ele tem que inferir, tem linguagem que é melhores do que a outra. Sim. Então, tem linguagens melhores que as outras linguagens para resolver problemas específicos. Exatamente. Mas não quer dizer que uma linguagem vai resolver todos os problemas. Exatamente. Você tem que... Mas é bom a gente brincar com isso, que a gente acaba zoando. Com certeza, cara. Assim, eu era javeiro até 2019. Assim, era... Javeiro? Cara, era Java para mim. 2019. Era 2019. Java, e, cara, aí só tinha Java. Mas, assim, E gostava, gosta ainda, na verdade. Né? O Java, o bom é que você viu o Java depois, então, da faculdade ali, tudo que você passou. Vi, cara, eu comecei a ver orientação a objetos lá. Entendi. Eles e foi embora. Fazem com Java, então mexi com muito JSP, cara. Assim, eu lembro muito do JSP. Não sei ali fazer. Quem nunca fez uma query direto num ponto JSP ali, faz uma query de banco, coloca uma query de banco de dados direto lá. Mas essa época foi a tentativa do próprio Java se adaptar no mercado, que o PHP já estava incorporando ali, voltado para a web, né? Tinha o Perl, depois veio o PHP, não é isso? Não, o JSP ajudou demais, cara. Ajudou demais. Surgiram até linguagens igual o Code Fusion, se eu não me engano, na época. Tinha o Python também começado a se adaptar nessa época. Você é dessa época, Matheus? Cara, eu não sou dessa época, né? Mas, assim, eu vi coisas bem antigas. Eu tive que ver. Cara, eu trabalhei com Struts, cara. Struts 1900 e bolinha. Não é o Struts de Go, né? Struts 2. Struts 2 é um framework web para Java. Eu só tô trazendo aqui, mas... Esse framework é muito antigo. Nossa senhora, cara. E não era de todo ruim, não. Não era de todo ruim, não, né? O que tinha na época. Mas eu até brinco isso, que ela... Tem que sofrer primeiro para pegar as coisas boas depois. Cara. Então, todo mundo geralmente me pergunta aqui nos private da vida, muita gente me procura. Jéssica, qual a linguagem que eu começo? Cara, com C, com início de assembly, depois Java. Tem que sofrer um pouquinho. Para depois você pegar as linguagens mais modernas. E assim... você tem esse pensamento também? Um negócio que, principalmente para quem está começando a carreira, cara, eu acho que fortalecer a base de programação, independente da linguagem, a lógica de programação, é muito importante para você aplicar aquilo, seja no caminho para onde você quer seguir. Então, se você quer mexer com Java, quer mexer com Python, quer mexer com Go, cara, se tiver uma base de programação forte... Sólida, né? Sólida ali, se você tiver uma lógica de programação bem estruturada, cara, você vai conseguir sair bem em qualquer lugar. Uma linguagem nada mais é do que uma forma de falar alguma coisa. É igual a gente conversando aqui. O que difere uma coisa da outra é a aplicabilidade. Então, dependendo da empresa, da corporação, da oportunidade que nós temos, você tem níveis diferentes. Então, por exemplo, no Inter você vai ter mais seniors, você vai ter um arquiteto, você vai ter um engenheiro de software, você vai ter pessoas mais gabaritadas, que isso, de certa forma, vai conseguir escolher a tecnologia para ambientes mais corretos, teoricamente. Uma empresa menor, com um profissional que talvez não é tão gabaritado, não é tão robusto, talvez não tenha uma formação tão bem preparada, mas ele está ali tentando, e tem todo o meu respeito por isso, né?
ele vai escolher o que tiver no poder dele. Sim. Então, talvez É o que for mais cômodo, ou mais fácil. mais né? cômodo, mais flexível para aquela realidade dele que vai resolver o problema. E isso parece pouca coisa, mas não é. Parece que isso é uma escala. Sim, cara. Tem muitas empresas que adotam dessa forma. E não que esteja errado também, porque assim... Exatamente. É o que tem para o almoço. E aquele negócio, cara, assim... um código que gera valor, ele é um código que está em produção. Entendeu? Cara... Exatamente. Então, assim, não adianta a gente refatorar e, cara... Não adianta. Mas aí entra em outras questões, o que a gente está falando da formação, sem dúvida, sombra de dúvida. Eu gosto até de brincar que a gente não tem só uma lógica de programação, a gente tem lógicas por paradigmas de linguagem de programação. Exatamente. Então, cada paradigma tem sua lógica, né? Então, a gente tem a forma de programar de forma funcional. Perfeito. A gente tem a lógica de programar de igual... Prolog, não sei se você não, viu. Esse lógica de programação, outro paradigma paradigma de programação. Você tem a forma de programar imperativo. Você tem as híbridas, né? Que são as linguagens novas, igual Go, Rust. É híbrido, mistura um pouco de cada. O paradigma de Go Eu sou suspeito em falar, mas, cara, que delícia é programar em Go. Mas... paradigma em Go é um mistério ainda. Não, assim, mas é o que você falou, faz todo sentido. O estudo está em primeiro lugar. Sim. Eu acho que o estudo, a pesquisa é a base de tudo, até para ter um melhor emprego, até para ser melhor posicionado. Cara, eu li eu tava no LinkedIn outro dia e vi eu esqueci o nome da pessoa que postou. Ele falou um negócio muito interessante, cara, que vai muito assim do que eu pego para mim. Por exemplo, como que eu decido aprender alguma coisa? Tipo, cara, desenvolva software. Então, por exemplo, eu quero aprender, sei lá, Rust. Beleza. Rust. Cara, eu vou pegar uma distribuição do Redis e vou falar assim, cara, eu vou implementar um Redis em Rust. Pronto, vamos reescrever, vamos refatorar. Não é porque o software já está pronto que você não possa reescrever. Reinventar. Entendeu? Entendi. E assim que você aprende, você vai começar a ver padrões da linguagem, limitação, o que eu posso fazer e o que eu não posso. Sim. Entendeu? E, por exemplo, eu funciono praticando. Se você falar assim, cara... Mas na programação, dificilmente não será essa estratégia. Entendeu? Eu quero aprender uma tecnologia nova. Quero estudar Istio, por exemplo. Tem que praticar. Cara, tem um livro muito bom, o Istio in Action também. Por favor, deixa aí o link muito do bom. Istio, a gente vai falar lá do API, vai falar de Service Mesh. Tem muito Istio in Action. Logo e já... O pessoal da Solo escreveu, cara, muito bom. Muito assim. bom. É um livro que ele é um guia para você. Para você ir ali, cara, vou subir um envoy aqui, vou subir uma camada de mesh aqui, como que eu faço? Legal. Entendeu? Caramba, então, isso aí nós temos que deixar aí, hein, cara? Nós temos que colocar aí. Cara, depois a gente colocar. Boa. Pega... eu acho que ele tem a versão free. Eu curto esses Ele tem a guias. versão free dele. Eles... Tive a oportunidade de conhecer o livro, tipo assim, peguei uma cópia dele para ler. E é muito bom, cara. E eu funciono desse jeito. Agora, para mim, a prática, ela leva à perfeição. Entendeu? Quanto mais você pratica, quanto mais você desenvolve, quanto mais experiência você pega, mais perfeito fica aquilo que você está fazendo. Não, isso é fato, né? Então, desenvolvimento de software é isso. Desenvolvimento de software é isso. Todo dia um cenário novo, todo dia acontece uma situação nova. Tem que ser prático, né? Tem que ser prático, cara. E é gostoso aprender assim. Você já vai delicioso, né? Você já vai aprendendo, você já vai, cara, vou testar aqui um envoy filter, por exemplo. Você vai lá, faz um scriptzinho Lua lá, compila. O estudar também faz parte, né? Porque a gente é autodidata o tempo todo, né? Não tem pra como correr. E o que você está falando, então, é que você é um cara realizado. É um cara que já se encontrou. Cara, já. É a filosofia, né? Já, cara. E assim, pegando um gancho no que você falou, assim, cara, como que foi a sua paixão por tecnologia? Sim. Tipo assim, como que você falou assim... pergunta aqui. Como que você falou assim, cara, por que você vai fazer ciência da computação? Eu não comecei ciência da computação porque eu amava tecnologia. Mas foi quando eu fui descobrindo o mundo da tecnologia, os leques que eu poderia abrir ali, com a tecnologia, o que eu poderia assim, aplicar no meu dia a dia, né? O que você faz que atinge a vida das pessoas, a gente não tem noção disso, cara. Não tem não. Eu entendi o que você falou, você deu um passo no escuro, é o que a gente chama de salto de fé. O Jeff filosofando, é um salto de fé, e foi certeiro, né?
Então, só para resumir para o pessoal que está nos assistindo, e eu tenho até os comentários aqui do YouTube, eu vou ter que ler, cara. Porque o cara tá me chamando, falou que eu tô até de cabelo novo. Pô, pera aí. Eu vou responder essa aí. Qual o resumo que a gente dá para o pessoal que tá nos assistindo, né? A galera que está começando, que está na dúvida. Que é isso que você falou aí. Primeira coisa, eu acho assim, para tomar uma decisão, hoje o acesso à informação ela tá muito maior, então é muito mais fácil das pessoas não dar esse passo no escuro e entender de fato o que é a computação como um todo. Então, assim, cara, o primeiro passo Mas será que ele vai conseguir? É gostar... Porque, vamos voltar no nosso tempo, com 17, 18, 19, 20 anos, 22 anos. Você vai ler computação e vai entender tudo. Cara, você não precisa... Você não precisa ler, mas a informação, ela chega. Quando você eu entendo o que você está falando. Quando você está no contexto, assim, que você está inserido com a tecnologia. Está no contexto. Igual os meninos que fazem Cotemig, que já está no contexto, são muito novos, mas ele já está inserido ali no contexto, ele consegue ter uma visão daquele estralo, né, que a gente fala, né? Cara... Antes de qualquer um que não esteja. Exatamente. Então, o primeiro passo, talvez, faça uma escola técnica. Sim, o técnico é muito bom, cara. O técnico, ele dá uma base, assim, principalmente para quem quer seguir carreira comercial. Exatamente. Ele dá uma base muito boa, entendeu? Então, o conselho que eu dou é o seguinte... Tá no meio, né, Matheus? Esteja no meio, tente ler minimamente, assim, alguma coisa sobre a área. Tem que ler. Porque, muitos dos casos, por exemplo, cara, minha turma começou com, acho que foram 37 pessoas. 37? Terminou com 5. A minha começou com 60 e terminou com uns 15 também. Não, a minha terminou com 5, cara. Tipo e assim, isso, muita gente achava que ia desenvolver jogo, que ia fazer... Entendeu? Então, assim, as pessoas ainda cometem esses enganos. Assim, não que não vá fazer, pode fazer também, mas a base para programação, principalmente para ciência da computação, a base dela é ser um pouco mais generalista para te dar oportunidades para você seguir qualquer carreira, seja for um desenvolvimento de jogos, seja... De game, né? Se for para a área de back, igual como você está atuando hoje. Exatamente. Ou for para o front, ou vai para a área da matemática, ou vai para a área de robótica. Sim. O leque é muito grande, o leque é muito grande, o leque de oportunidades é muito grande. A computação está embutida em tudo. Na medicina, a filosofia. E um outro ponto, assim, que me falaram muito isso, principalmente quando eu estava começando, tem uma boa base de programação. Independente... Para quem for para essa área. Para quem for para essa... Para quem for e quem tiver já no meio da faculdade. Cara, estude programação, faça uma lógica de programação bem feita. Dedique. Um ponto assim, cara, aproveite a parte de estágio. Para mim, o estágio, ele vai... Não deixem de fazer e aproveitem esse momento do estágio, porque o estágio é onde você está ali para aprender. Né? Você está ali para aprender. Ninguém vai te exigir um super conhecimento. Exatamente. As pessoas estão ali para te ensinar. Exatamente. E aí, cara, é isso que é o divisor de águas na carreira de alguém. Eu penso igual você, Matheus. Eu não tenho nem como argumentar nada. Eu sou a favor de tudo que você falou. E eu posso só dar uma reforçada, só para poder colaborar um pouco mais. Filosoficamente falando também, que cada um tem um skill, né? E, de certa forma, o que você falou é exatamente isso que acontece. A faculdade é uma briga, quando eu entrei na faculdade, comigo mesmo, para tentar entender o macro. Eu não enxergava o macro. É uma briga. Porque o mercado estava fazendo Delphi, o mercado estava fazendo coisas bem pautadas. Era um jogo, igual você falou, do game. E na faculdade... é generalista para você ter essa visão macro primeiro, para depois se especializar, teoricamente, né? Vamos especializar depois que a gente aprendeu o que é as coisas? Vamos primeiro aprender a caminhar? Então, a faculdade tem esse papel, sim, fundamental. E uma outra coisa que você colocou, que eu também tenho que reforçar. O ser humano foi feito de convívio, né? O convívio social é muito importante. Então, não adianta eu estar aqui agora no Telegram, no Discord, no Slack... conversando com 1 milhão de pessoas só. Não complementa. Quando a gente está na universidade presencial, ali físico, conversando, na porta, negociando com o professor, de face-to-face, é a vida que a gente leva hoje no trabalho. Sim, muito dos ensinamentos vem dali, né? Ou seja, convívio social. E a gente não faz nada, é humano. E a gente precisa desse convívio, de certa forma. Porque é isso que as empresas vão demandar sem que a gente perceba.
Porque tudo que a gente faz hoje é em cima da negociação. Sim. Se eu não sei negociar nem meu salário, se eu não sei negociar nem meu tempo para poder desenvolver tal software... E TI é muito isso, porque além do técnico, assim, você se relaciona com muitas pessoas. Então é muito mais filosofia e social do que computação só. É uma mistura, né? Híbrido. O técnico é a parte... Eu vou até te falar assim, o técnico é a parte fácil. Agora. Mas como a gente está começando, momento, a gente só quer o técnico. Exatamente. E a gente esquece, e a gente deixa de lado o convívio. Sim. A gente é como se a gente quisesse se isolar. Eu passei por isso, eu sei como é que é, eu não dormia. Eu passava as madrugadas tentando aprender. Porque os meninos da escola técnica, que vieram da escola técnica, no primeiro período, eles já estavam na frente, já estavam programando. Cara, e quem não viu não sabia nada. Cara, eu sofri muito com isso, principalmente como, assim, no interior ainda, querendo ou não, as oportunidades, elas são mais escassas. Então, Exatamente. Por exemplo, quando eu vim para BH, cara, eu aprendi com o estagiário da primeira empresa que eu trabalhei. Eu era um júnior, ele era estagiário, porque eu já tinha minha formação. Então, eu fui contratado como júnior. Entendi. Cara, ele fazia coisas que eu falava assim, velho, eu não sei nada, como que eu vou fazer? E aí, eu meio que tive que correr atrás do tempo perdido. Porque a minha base comercial, ela veio um pouco atrás ainda do que a galera tava aqui. Eu tive que correr atrás disso. Que coisa legal que isso te deu força para acelerar. Motivou muito. E a motivação talvez acelera até e deixa os caras para trás. Motivou muito, cara. Assim, quando eu vim para BH, que eu falei assim, cara, eu vou para BH, vamos lá ver o que vai dar. E assim, certo. E pra gente que vem do interior ainda, isso é um passo muito grande, cara, porque, eu vim de uma cidade que tem 3 mil habitantes, velho. Eu vinha pra BH, pra mim isso aqui era uma megalópole. Eu lembro também quando eu vim a primeira vez, mas é exatamente isso. Cara, assim, você passa assim, velho, você vê tanto de prédio, fala assim, pô, isso aqui é outro mundo, isso cara. Mesmo. E isso assusta. Assusta muito. E, por exemplo, a família toda mora lá. Então, claro, tenho meu irmão que mora aqui, então a gente sempre foi muito, muito junto nessa parte, assim, apoiou muito, sabe? Devo muito a ele, inclusive. E isso, cara, assim, motiva a gente. E eu tive esse primeiro impacto quando, nas minhas 2 primeiras semanas de trabalho, que eu fui alocado numa equipe, que as demandas começavam a chegar. Claro. E chegava, cara, e eu falava assim, velho, o que é isso aqui, velho? Como que eu vou fazer isso aqui? Mas o que eu tô percebendo é que você teve experiências de diversos pontos. Sim. E isso enriqueceu o Matheus de hoje. Sim, cara, isso fez eu ter uma base... o Matheus de hoje é uma base espetacular. Sólida, cara. Sólida, né? Devido a todo esse esforço lá da época. Eu também tive algo bem parecido, por isso que eu tô só reforçando. Então, a galera que está nos ouvindo, que está começando, tem que estudar, tem que ralar. E quanto mais cedo fizer isso, né, Matheus, melhor, porque você também tem que ter um skill. Ou seja, nem todo mundo vai para a área de front, por exemplo. Nem todo mundo vai para a área de back, por exemplo. Mas são preferência, né? Eu para front, por exemplo... de skill, né? Eu para front, por exemplo, cara, eu sei mexer com JSF. Se quiser mexer com JSF aí, eu mexo. Mas o JSF do framework lá do Java? Lá? Mas aquele front ali era muito bom, velho. Aquele front ali era muito bom. Mas eu sou mais do JavaScript. Mas eu conheço essa lado toda. Eu conheço esses caras todos. Eu sou back, cara, assim. Eu sou um pedreirão eu sei como é que é. Pra front, cara. Eu imagino. Se for para construir alguma coisa em front, vai sair só uma caixinha de texto lá, cinza mesmo, mas vai funcionar. Mas, então, para a gente poder fechar, esse é o nosso primeiro tópico da apresentação do grande Matheus, uma fera aqui, vocês estão vendo, não tem como não aprofundar. O resumão cara, estude. Estude, aproveite o estágio. Faça um estágio. E faz um estágio.